Muito bem, começando mais um estudo aqui no GEAL, o Grupo Espírita Amigos da Luz, que une o mundo todo nessa corrente do bem, podermos estudar juntos a doutrina espírita, podemos ir reviver Jesus nos nossos corações, trazer os seus ensinamentos, à luz dessa doutrina consoladora, a fim de que a gente possa ir melhorando de pouquinho em pouquinho, um ajudando o outro, ainda que longe, ainda que a distância física seja grande, mas a gente sente o calorzinho de cada um, o coração de cada um, assim, ó, do ladinho da gente, como se todos nós estivéssemos no mesmo ambiente, porque as energias vão se alcançando e cobrem todo esse nosso planeta. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a você que já está aqui conectado com a gente no Zoom para falar, para participar ao vivo. Você que está assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Se sinta à vontade, sinta a energia desse nosso estudo. Boa noite para quem está de noite, bom dia para quem está de dia, boa tarde para quem está de boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso encontro. Lembra de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com quem você quer trazer aqui para o estudo, quem você quer que esteja presente, estudando, participando com a gente. Traga para esse nosso estudo, que vai ser muito bem-vindo também. E para você que vai assistir depois, sinta esse carinho também, sinta essa energia, que com certeza vai ser de muito bom proveito. Então, para que a gente possa começar agradecendo a Deus pela alegria de estarmos juntos, convido a todos para que possamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, nosso guia, maior exemplo, governador de nossa existência, confiamos a Ti nossas vidas, os nossos caminhos, como confiastes a nós todo o Teu conhecimento. Agradecidos estamos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do trabalho, por podermos levar a doutrina espírita a tantos corações através da divulgação, da comunicação, por podermos levar o carinho, a energia, o alimento físico, material, mas também o espiritual a tantos corações, tantos braços trabalhando na seara do Cristo. É lindo de se ver, mas é gratificante saber que o que fazemos pelo outro, estamos fazendo, na verdade, por nós. E por isso, agradecidos estamos por podermos estudar mais uma noite, por podermos participar deste encontro, mas pedimos as bênçãos dos espíritos amigos para nos trazer a instrução necessária, o ensino necessário, mas as bênçãos também aos irmãozinhos que fazem parte desse trabalho, que agora estão se deslocando para outros postos de assistência e serviço, a fim de levar paz, amor, energia boa, comida, agasalho, muita tranquilidade aos corações daqueles que sofrem tanto. Agradecidos estamos, querido mestre, por mais a oportunidade de estudar em conjunto. Que assim seja. E continuamos estudando o capítulo 28, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces espíritas, esse capítulo tão importante que nos ajuda a estudar a doutrina, a entender um pouco mais e nos ajuda a nos conectar, ao religar com o Ser Supremo, com Deus, com o plano espiritual e com os nossos mentores. Hoje a gente estuda o capítulo 28, item 24. Então, para você se localizar aí no seu evangelho, né, capítulo 28, item 24, para pedir um conselho. Então, vamos à leitura. Quando estamos indecisos quanto a fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, nos apresentar a nós mesmos as questões seguintes. A primeira, o que pretendo fazer pode gerar qualquer prejuízo a outra pessoa? A segunda, pode ser útil a alguém? E a terceira, se isso fizessem comigo, eu ficaria satisfeito?
Se o que pensamos fazer interessa somente a nós, é lícito colocar na balança a soma das vantagens e dos inconvenientes pessoais que podem disso resultar. Se interessa a outras pessoas, e se fazendo bem a uma resultar um mal à outra, é necessário igualmente pesar a soma do bem e do mal para abster-se ou agir. Enfim, inclusive nas melhores coisas, deve-se ainda considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, pois uma coisa boa em si mesma pode gerar maus resultados entre mãos inábeis e, se não conduzida com prudência e circunspensão. Antes de empreendê-la, é conveniente consultar nossas forças e meios de execução. Em todo caso, sempre é possível pedir a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrando desta sábia recomendação: na dúvida, abstente. E por fim, a prece. Em nome de Deus, onipotente, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que me encontro. Seja meu pensamento dirigido ao bem e desviai a influência dos que tentarem transviar-me. Que assim seja. Kardec faz uma nota para ir no item 38, né, desse mesmo capítulo, que é o item no momento de dormir, mas a gente vai estudar ele nos próximos sábados, então a gente não vai lá e vamos discutir este item de hoje. Então eu vou dar o meu pontapé, como diria o Rodoberto, né? Vai dar um pontapé aí que a gente continua. E já já eu convido todos para que a gente possa discutir o capítulo, esse pedaço, né? Esse item em conjunto, porque aqui tem ensinamentos muito valiosos. Antes de começar, ainda no bastidor, eu e o Adalberto conversava e ele falava nesse capítulo que vai ter, né, três itens que é preciso pensar, é preciso pesar no nosso modo de agir. Nós vamos fazer uma alusão, primeiro, porque nós somos espíritos com livre-arbítrio garantido, nós podemos fazer o que quisermos. Tudo me é lícito. Essa é a primeira pedaço da frase que me garante com que eu tenha direito de fazer o que eu quiser. Mas, Jefferson, posso matar alguém? Poder eu posso. Se é certo ou se é errado, são outros 500, como diria aqui no Brasil. Mas poder eu posso. Tudo me é lícito. Aí vem o segundo pedaço. Mas nem tudo me convém. Porque se eu mato alguém, eu fui lá, fiz o ato, ninguém me impediu. Só que aí eu vou sofrer as consequências, as sanções, porque na lei humana existe a regra, né, que eu não posso matar alguém só porque eu quero, porque eu vou sofrer consequências, penalidades. Eu posso ir preso, ficar na cadeia, sofrer um processo, civil e penal e por aí vai. Mas na lei humana existem algumas brechas e existem algumas falhas. Porque se eu vou lá, mato alguém e cometo o crime perfeito, ninguém vai ficar sabendo, não vai ser possível me pegar. Apesar que é muito difícil disso acontecer, né? A maioria dos crimes acabam sendo solucionados, mas muitos não. Então, existem umas falhas, porque a lei precisa de execução. Mas existem umas brechas. Eu não posso matar alguém. Mas na lei humana, se por acaso, isso na maioria dos países, né, cada país tem sua lei, mas se por acaso eu estou no exercício da minha função, por exemplo, como um policial, uma força de polícia, que precisa manter a lei e a ordem, e um assassino, um assaltante, um bandido que eu estou tentando capturar, eles, mesmo eu mandando ele parar, ele não para, eu pedindo para ele se tranquilizar e se acalmar, que está tudo sob controle, ele não se tranquiliza, e ele vem para cima de mim e tenta me dar um golpe fatal, e eu dou um golpe fatal em consequência para me proteger pelo instinto da vida e pela legítima defesa, eu acabo o matando. Na lei humana, a gente existe a absolvição. Ou mesmo aquele caso do réu primário e por aí vai, pelo menos aqui no Brasil, dentro do processo penal. Na lei divina, não existe falhas. O primeiro detalhe é esse. Todos nós estamos sujeitos à lei divina e não existe falhas.
Então, se eu matar alguém, por mais que aqui na Terra ninguém descubra, do lado de lá todo mundo sabe e eu vou sofrer as sanções e as penas necessárias para esse crime que eu cometi. Mas existe também o outro ponto. Eu acabei infringindo dor sobre a vida de alguém porque não era possível, não tinha como não ser desse jeito. Tudo que acontece na Terra tem um motivo, um porquê, uma razão, uma consequência. Se eu, no exercício da minha função de policial lá, tentei acalmar o assaltante, ele não se acalmou, ele ia cometer um ato de violência contra uma pessoa ou contra mim, eu acabei dando, né, ali um tiro, por exemplo, né, na perna dele, ele não parou, dei um no braço, ele não parou e não tinha jeito, aí eu tive que, infelizmente, ceifar a vida dele. Não teve outra forma. A lei divina também tem esse processo igual aqui na Terra. Mas, Jefferson, por que que você foi atrás desse processo aí, falou esse tanto de coisa, para a gente definir sobre atitudes? Ali não falou de atitudes drásticas, falou de atitudes simples. Só que se eu vou para atitude simples, eu acabo ficando num tom assim tão tranquilo, tão do bem, que não pesa na cabeça do espírita. Porque o espírita que estuda a doutrina espírita, ele sabe já que ele não pode fazer o mal. Ele já tem isso na cabeça dele. Ele estuda isso toda hora. Se ele faz é o que ele quer, mas ele sabe que ele não pode. Então a gente precisa dar uma extrapolada. Porque tem coisas que, mesmo sendo boas, culminam em atitudes más. E tem coisas que, mesmo sendo más, culminam em atitudes boas. De tudo, tudo, Deus faz o bem. Em tudo. Em tudo. Certeza, Jesus? Certeza. Em tudo. Nós, seres humanos, temos o uso da prática do fogo. Nós descobrimos, né, no nosso meio, né, que a gente fala que descobriu, mas tudo na natureza se copia, então a gente viu alguma coisa pegar fogo por algum motivo, alguma razão, e falamos, a gente pode dominar isso, manipular e até mesmo criar. E hoje a Eliana quer fazer um chá para ela tomar o chá da tarde, que é muito comum na Inglaterra, nessa zona da Europa. Ela quer fazer o chá da tarde, ela vai no fogão, liga o fogo, né? Coloca fogo na chaminha, coloca a chaleira dela no fogo e começa a fazer o chá. Ela está controlando algo que a princípio poderia ser nocivo, mas está controlado e ela faz o fogo. O Adalberto, durante o estudo, resolve assar um peixe para o jantar. E aí, durante o estudo, ele esquece e o peixe queima. Então a família acabou ficando sem jantar porque o peixe queimou. Já é alguma coisa que era controlada, e aí sai um pouquinho do controle e traz prejuízo para alguém, porque perdeu o peixe, todo mundo estava salivando para comer, até quem estava longe, e aconteceu isso. Aí o Akira, que é suposição, até então todos os casos eram verdade, agora já começa a suposição, tá? Pelo amor de Deus, gente. Mas o Akira, ele é um fazendeiro, e aí ele tem o costume de colocar fogo em uma certa área para que se possa queimar a pastagem a fim de preparar terreno. E aí ele faz aquele incêndio gigante que sai do controle dele, queima uma área onde não deveria queimar. Já é o mesmo fogo que a Eliana manipulou para fazer o chá, que o Adalberto manipulou para fazer o peixe, o Akira foi manipular para fazer uma pastagem e acabou queimando tudo. É a mesma atitude. Só que, num caso, não traz prejuízo para ninguém, no outro já traz prejuízo para uma família, no terceiro já traz prejuízo para uma região toda de floresta, de animais, de talvez até mesmo pessoas. Aqui a gente não está julgando o que é certo e o que é errado, não cabe a nós, nós somos juízes para isso, tá? O que eu quero trazer aqui é que um mesmo produto pode gerar vários resultados. Ah, se o Akira colocasse o fogo ali numa região pequena e não trouxesse prejuízo para ninguém, só para ele. Não é isso que a gente quer trazer aqui, não é isso. Só que Deus é tão maravilhoso que a Eliana fez o chá dela, tomou o chá e ficou feliz. O Adalberto queimou o peixe, mas aí fez alguma coisa, inventou ali na hora algo, né, para o jantar e todo mundo ficou saciado, todo mundo teve a fome saciada.
E o Akira, por mais que a coisa saiu do controle dele, não foi por querer, foi por acaso, ele achou que ia ficar ali num curto espaço, mas acabou se alastrando, foi sem querer, né? Ele causou prejuízo ali para algumas pessoas, mas Deus é tão grandioso que daquela queima que houve, sementes foram explodindo das árvores, das plantas, e foram alcançando outros lugares e puderam germinar outros lugares. E daqui um tempo, daqui um ano, dois, quatro, cinco, toda a natureza se refez, porque Deus permitiu. Então, tem coisas que a gente faz que tem um impacto para uma pessoa. Tem coisas que têm impacto para muitas. Mas, mesmo tendo impacto para muitas, Deus ainda encontra uma forma de que aquilo seja feito o bem. Mas volta a perguntar, Jefferson, até agora não tem nada com o estudo de hoje, tem tudo com o estudo de hoje. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, seja ela qual for, pode ser a mais simples, fazer um chá, ou a mais complicada, um manejo de pastagem, eu tenho que pensar, isso que eu estou fazendo é benéfico para mim? É benéfico para o outro? Traz efeito na minha vida? Traz efeito na vida do outro? Se as respostas forem se encaixando, eu faço. Se elas forem ficando desconexas, eu não faço. Porque é benéfico para mim? Não, então não devo fazer. Não é benéfico nem para mim, para que que eu vou fazer? É benéfico para o outro? Não. Impacta na vida do outro? Não. Então não importa o outro. Se não é benéfico para ele, mas não impacta na vida dele, não importa o outro. Mas se é benéfico para mim e não impacta mais ninguém, então que eu faça. Agora é benéfico para mim, impacta a vida do outro, mas causa prejuízo para o outro, não devo fazer. Porque aí não adianta. Eu vou ser benéfico para mim, eu vou causar prejuízo para o outro, eu estou acumulando dívidas. Porque na lei divina, no primeiro exemplo, nada fica livre, nada se escapa. Não existe falhas na lei divina. Certo? Por fim, se depois de eu fazer tudo isso, eu definir que é benéfico para mim, que impacta na vida do outro e é benéfico para o outro, eu olho que não vai fazer efeito, por exemplo, eu vou dar um presente para a Eliana. Aí eu vou mandar para ela um presente. É benéfico para mim? É, porque eu estou presenteando ela e eu fico feliz com isso. É benéfico para ela? É, porque ela está ganhando um presente. Aí eu penso assim, ó, vai impactar na vida da tia Sonila? Deixa eu pensar. O presente que eu estou dando para a Eliana é algo que eu tinha prometido para a tia Sonilda e não mandei para a tia Sonilda, mas mandei para a Eliana. Aí lá na tia Sonilda vai pensar assim, nossa, mas ele me prometeu isso aí. Ele falou para mim que ia me dar esse negócio e aí ele deu para a Eliana. Nossa, mas que pessoa rude. Ou seja, impactou na vida do terceiro. Então não devo fazer de novo. Por quê? Porque se eu já tinha prometido para a tia Sonilda, primeiro era para ela, depois para a Eliana. Ah, não, mas a tia Sonilda, eu liguei para ela e falei, ó, tô mandando lá o presente para a Eliana, que eu falei que ia dar para a senhora, só que a Eliana tá precisando mais. A senhora abre mão de ganhar ele para poder. Abro, Jefferson, pode ficar tranquilo. Também gosto muito da Eliana. Manda lá para ela. Então agora eu já acalmei os ânimos. É benéfico para mim, é benéfico para a Eliana, é benéfico para a tia Sonilda. Não tem mais ninguém impactado nisso. Nem a primeira pessoa, nem a segunda pessoa, nem a terceira pessoa. Eu ainda tenho que me fazer outra pergunta. Mas credo, Jefferson, credo que julgamento que esse que a gente passa, eu ainda preciso saber o seguinte: se alguém fizesse isso comigo, seria bom? Se fosse o contrário, se eu estivesse sendo a pessoa que recebe? Porque se eu pensar que não, então eu já não devo fazer de novo. Agora, se eu fiz isso tudo e aí todas as respostas foram sim, tudo foi positivo, aí eu faço. Mas, Jefferson, é um processo de julgamento muito grande. Sim, mas ainda é menor do que o processo de julgamento penal. Porque esse processo eu faço ele em segundos na minha cabeça. Mas um processo de julgamento penal, ele, se for aqui na Terra, alguém vai fazer por mim, um juiz, um advogado, um promotor, uma força policial. Se for na lei divina, aí eu vou ter a minha consciência, o meu karma, seja para uma, duas pessoas ou coletivo, e ainda a consciência social de bom convívio e de seguir, né, de respeito às leis divinas, lei de progresso, lei de trabalho, lei de causa e efeito, e por aí vai. Então, todas as minhas atitudes têm efeitos. Se eu ficar quieto, fiquei 5 segundos paradinho.
Se eu falar para vocês que esses 5 segundos meus paradinhos, eu me comuniquei, dá para acreditar? Alguém vai falar assim, ó, não, porque o Jefferson não falou, ficou 5 segundos calado, então isso não é comunicação, mas é. Porque lá na cabeça da Eliana, ela falou assim, ó, o Jefferson está calado. Então eu passei uma informação. Lá na tia Sonilda, ela pensou assim, ó, o Jefferson olhou profundamente para a câmera, passei outra informação. Lá no Miguel, no Akira, né, no Miguel Akira e na Neide, eles pensaram assim, ó, até que enfim ele calou, a gente vai poder falar. Cada um vai absorver a informação. Então, tudo que eu faço, ainda que seja ficar quietinho, tem um efeito. Então, assim, ó, a Eliana está pensando em cometer algo muito ruim. Ela vai deferir um golpe, né, um soco na tia Sonilda. E eu estou no meio e falo assim, ó, eu vou ficar quietinho, porque isso é problema da Eliana, que está acumulando um karma para a vida dela, isso é problema da tia Sonilda, que deve ter algo para resgatar, deixa as duas se virarem. Aqui no Brasil a gente fala, vocês que são adultos que se entendam. Mas eu fiquei omisso, e estar omisso é uma atitude, é fazer algo. Aí eu penso, eu ficar quietinho é bom para mim? É ótimo, porque eu não entro no meio da briga. Mas é bom para Eliana? É ótimo, porque eu não seguro ela. Para tia Sonilda é bom? Não, não é. Porque ela vai tomar um golpe, ela vai ficar machucada. Então eu tenho que entrar no meio e falar: para, calma aí, vamos procurar se entender. Vamos procurar acalmar os ânimos. É isso. Então, quando eu paro e penso, ó, o que eu pretendo fazer? Vou ler agora. O que eu pretendo fazer pode gerar prejuízo para outra pessoa? Não. Ótimo. Pode ser útil para alguém? Pode, porque se não for útil, não adianta. Se eu fizer isso, se alguém fizer isso comigo, eu vou ficar satisfeito? Vou. Então eu faço. Se qualquer das respostas for não, eu não faço. Aí eu não estou acumulando dívidas, eu não estou acumulando penas. Mas, Jefferson, a gente é tão atrasado, sim, é porque no passado, uma das respostas era não e eu fui lá e fiz. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Parar e pensar. Eu paro agora, fico 5 segundinhos pensando e raciocino. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Se a balança pender para não fazer, eu não faço. Lembra do desenho animado, que dá da Walt Disney, que do lado você tem um anjinho e do lado você tem um demoninho. E o anjinho fala, vai, minha graça, não faça isso, pelo amor de Deus, nós somos da paz. E o diabinho do lado de cá fica assim, vai lá, vai lá, vai lá. Aquilo ali é uma ilustração da nossa consciência. Porque a nossa consciência fica aqui brigando, ó, não faz isso que é errado, não faz isso que é errado. Do lado de cá, o nosso ego fica falando assim, ó, vamos lá, vamos lavar a nossa honra, vamos ser o melhor, vamos ser o mais forte, vamos se vingar, e fica daqui. Quando o meu ego é maior do que a minha consciência, infelizmente, eu vou ainda ser uma pessoa que sou uma pessoa, vamos dizer assim, ó, ruim. Quando a minha consciência passa a ficar maior que meu ego, eu já posso dizer que eu estou no caminho da evolução, que eu estou no caminho para me tornar o homem novo, o homem renovado, a pessoa que merece a convivência boa das pessoas que estão ao redor. Porque a Eliana vai querer estar do meu lado, a Sonilda vai querer estar do meu lado, o Akira, a Neide, o Adalberto, a Lúcia, todos vão querer estar do meu lado. Porque eles vão falar assim, ó, o Jefferson traz uma paz, a energia dele é boa. Por quê? Porque o ego está tão pequenininho, a consciência está tão grande, que isso resplandece para o todo. Agora, quando o ego está gigante e a consciência está pequenininha, o ego também resplandece. Aí o Adalberto fala assim, ó, eu gosto do Jefferson. Ele é até inteligente, mas aí a Lúcia fala assim, porque a mulher é muito mais sensitiva. Fala assim, ó, mas ele tem uma energia pesada. O ego dele é ruim, porque eu percebo que ele é soberbo, que ele se extrapola, e por aí vai. Do mesmo jeito lá no Akira e na Neide. A Neide fala, não, mas eu gosto do Jefferson. A Akira fala, não, a energia dele. Porque as pessoas vão perceber. Então, um jeito de ir controlando as nossas más inclinações, de ir domando. Lembra lá quando o Kardec pergunta, né, para os espíritos, né? Qual é o meio mais fácil, mais útil para domar as más inclinações?
Aí, né, tem aquela resposta, conhece-te a ti mesmo, né? Aquela resposta de ao final do dia, vem aquele texto lindo do Santo Agostinho, para a gente sentar no final do dia e fazer a reforma íntima, pegar tudo que eu fiz durante o dia, tudo. Pegar tudo que eu fiz durante o dia, colocar assim, se for num papel mais fácil para mim, que eu ponho no papel, se eu achar que é mais fácil mentalizar, se eu achar que é mais fácil falar, mas eu falo, ó, hoje eu fiz isso para tia Sonilda, hoje eu fiz aquilo para Eliana, eu fiz aquilo para o Akira, aquilo para Neide, aquilo para Lúcia, aquilo para Adalberto, e aí eu vou filtrando. O da tia Sonilda, eu passo nesses três, ó. Trouxe prejuízo para alguém? Não, não trouxe. É útil, foi útil. Se eu fizesse comigo, eu ia gostar? Gostei. Aí eu fiz para Eliana as mesmas perguntas. Trouxe prejuízo para alguém? Trouxe. Ixi, o da Eliana estava errado, então amanhã eu não posso fazer de novo. Aí o da Akira, trouxe prejuízo? Não trouxe. Mas foi útil? Não foi. Então tá errado também, amanhã eu já não devo fazer. O da Neide, trouxe prejuízo? Não trouxe. Foi útil? Foi útil. Mas se fizesse para mim, eu queria? Não, não queria. Então, eu já tenho que evitar também. Aí o da Alberto e da Lúcia eu passo aqui, não, também respondi. Então, durante o dia, eu tive três atitudes boas e três atitudes mais ou menos. Então, se eu colocar na balança, eu ainda estou equilibrado. Só que o mal que a gente faz, ele tem mais peso do que o bem. Como assim, Jefferson? Eu vou explicar para você. Mas Jefferson, na doutrina espírita, explica que o bem que a gente faz para a pessoa volta em dobro para a gente e ajuda a vencer o mal. Realmente, quando a gente faz o bem para a pessoa, ele volta em dobro. Mas eu vou explicar por que que o mal tem mais peso. Supondo que a vida toda, eu levo lá, vamos supor, a tia Sonilda gosta muito de crochê. E aí eu pego, todo mês eu vou lá, todo ano eu vou visitá-la e compro um tapete de crochê e levo para ela. E ela fala: Nossa, que alegria, o Jefferson comprou um tapete de crochê para mim, que felicidade. E aí a casa dela tá cheia de tapetes de crochê que eu levei durante 5 anos seguidos, 5, 10 anos, tá cheia de tapetes. E aí um dia, a Sonilda conversa com a Eliana e descobre que lá na Eliana, eu falo assim, ó, nossa senhora, a tia Sonilda é muito chata. Toda vez que eu vou na casa dela, eu tenho que levar um tapete de crochê, porque senão ela não fica feliz. Que pessoa indecente, pelo amor de Deus, como que pode? São 10 tapetes de crochê que eu levei e ela estava feliz. Com 1 segundo de conversa com a Eliana, acabou. Porque as minhas atitudes boas não eram justificáveis. Porque a minha atitude ruim estava por trás daquilo, o meu egoísmo, o meu ego exacerbado, desmoronou tudo que eu construí. E assim a gente é na vida, porque nós somos seres em evolução, nós ainda somos seres que têm dificuldade de perdoar, de entender o que o outro também erra, porque eu erro, de que nós todos estamos no mesmo barco. É por isso que as relações são muito frágeis, porque eu acabo tendo flexionado no outro, colocando no outro um espelho ao contrário. Porque em vez de eu colocar no outro um espelho que me vê, que eu me veja no outro, eu coloco o espelho virado para o outro. E o outro tem que ser, a imagem dele tem que ser boa, quando a minha não é. Então, se eu passar por esses 3 pontos, e aí a gente tem a oração para pedir um conselho, pedindo os espíritos boas intenções, as boas intenções vão ser ouvidas, porque antes eu parei e escutei, que a maioria das vezes a gente age prematuramente, sem pensar, sem parar e sem ouvir o que o anjinho da guarda aqui, ó, no cantinho de cá, tá falando assim, ó, por favor, não faça. E eu fico escutando só o do ego aqui, só o demoninho, vai lá, faz, vamos agora, por uma atitude sem pensar. Então, já trouxe todo esse contexto. Eu acabei gastando um pouquinho mais de tempo, mas hoje a gente está em poucas pessoas para falar, então a gente tem tempo ainda. Então, eu queria ouvir agora. Como o Adalberto sempre diz, primeiro as damas. Qual dama quer começar? A Eliana parece que falou que vai passar a vez para a Neide, é isso? Não, eu falei se a Ah, Sunilda quer falar, senão entendi. eu gostaria de fazer um comentário assim, Pode, sobre o pode ir, que a gente Eliana. está estudando, né? Pode ir. Então, eu Depois, se acho a assim, o que Neide você quiser, se a Sonilda quiser, elas podem abrir o microfone, tá tranquilo. Se não quiser, tá tranquilo, mas se quiser, pode abrir. Vai lá, Uhum. Neide. O que você falou, eu acho assim, que é difícil, né? A gente tem que adquirir o hábito, né, de agir, de não agir por impulso.
A gente tem que sempre analisar as consequências das nossas ações, né? Das nossas atitudes, antes de praticar. Então, porque quando você falou, "Ó, eu fiz isso, fiz aquilo", o remorso vai bater e o arrependimento também vai bater. Então, aí que a coisa complica. Pedir auxílio à espiritualidade, sim, mas é aquela história, nós temos o livre-arbítrio e eles não podem forçar alguma coisa. Eu li um romance recentemente e foi muito interessante, porque o espírito protetor estava do lado e o espírito obsessor também. E numa conversa entre os dois, ele fala assim, mas você pode controlar. Ele fala assim, não, ela tem que decidir o que ela quer fazer. Então, é a nossa responsabilidade diante das coisas que nós temos. Então, é aquela história, o copo de água, antes de explodir de raiva, toma água, segura, e aí pensa. E isso é difícil. E eu gostaria de ler um trecho, o 333 do livro aqui, do Vivendo o Evangelho, né? Que ele fala assim, eu achei muito interessante. Examine com atenção a natureza do trabalho que você assume. Faz alguém sofrer? Não serve. Provoca conflito? Não é benéfico. Perturba a paz? Não é conveniente. Desmerece alguém? Não é útil. Engana os outros? Não é justo. Vale-se da mentira? Não é bom. Usa esperteza? Não é decente. Prejudica outrem? Não é honesto. Utiliza a violência? Não é solução. Foge ao respeito? Não dignifica. Não basta o trabalho garantir a sobrevivência, é preciso que não seja nocivo ao próximo. Escolha, pois, a atividade que seja de acordo com o bem comum, a fim de que você não passe pelo mundo com o bolso cheio de recursos e a consciência vazia de princípios nobres. O que é exatamente o que você falou, o seu ego e a consciência, que a consciência aqui está, né? A consciência pequena e grande. E tem uma outra coisa que me fez lembrar esse estudo, que assim, a responsabilidade que nós temos, né, diante do que a gente representa na sociedade. Então, me lembrei, eu não sei, aqui, eu acho que a Sonilda lembra, o Jefferson é muito jovem para isso. A lei de Gerson, o famoso jogador de futebol que fez aquela propaganda de cigarros, você lembra, Sonilda? Que o importante é levar vantagem em tudo. Você também deve levar vantagem. Quem quiser ver, está no YouTube. E isso causou, na época, foi dos anos 80, a Copa de 70, que ele era jogador, e em 80 ele fez essa propaganda de cigarros, né? E o que deixou, que transformou toda a mentalidade de um país foi essa assim, eu gosto de levar vantagem, eu gosto de levar vantagem em tudo. Então ficou o malandro, o enganador, essa ideia, o jeitinho brasileiro, que é de trapacear, ficou essa marca tão grande que destruiu, de certa forma, o moral do povo brasileiro. Eu lembro exatamente na época, e era uma coisa horrível, era aquela coisa de trapacear e levar. Então, isso, ele. Eventualmente veio o remorso, porque tem uma entrevista dele que você pode assistir, que ele sente remorso do que fez, e que não era bem isso. A empresa de cigarros tentou modificar o negócio, não é levar vantagem, é chegar primeiro, mas isso já marcou, né? Já destruiu. Então, imagina assim, no nosso dia a dia, quantas coisas ruins a gente faz sem pensar, porque a gente não ponderou para e agiu sem pensar. Então, eu acho assim que a lei de Gerson me traz muito este estudo de hoje, da inconsequência de atos que a gente age sem pensar. Então, é aquela história, é bom para todo mundo, então a gente faz. Se não é bom para uma única pessoa, a gente também não faz. E outra coisa que eu penso hoje em dia, esses influencers, né? Que eles é uma coisa de marketing, de mídia, o que eu vendo, e eles são como se diz em português? Ruthless. Eles querem ganhar dinheiro e eles
promove. Então, quantos followers você tem, né? Os seguidores. Então, eu acho que são essas atitudes que, nesse mundo que a gente está. Então, eu acho assim que se cada um de nós, mesmo pequenininho, como eu falo, formiguinha, a gente tem que pensar na maneira. Pensa assim, isso vale para todo mundo? Eu estou agindo de impulso, eu vou me arrepender depois? Como o Jefferson se arrependeu e ele acabou destruindo praticamente o conceito do povo brasileiro. Então, é isso que me trouxe na cabeça, né? O quão uma, du- duas sentenças somente. Eu gosto de levar vantagem. Eu gosto de levar vantagem em tudo. Você também deve levar vantagem. Acabou. Destruiu tudo, né? Mas o remorso não pagou, né? Porque daí já fez o desastre. Então, é só isso que eu me lembrei. Obrigado pelo comentário e o exemplo, Eliana, que ajuda a gente a ir discernindo também um pouco mais, né? A respeito desse. O brasileiro tem muito disso, né? O jeitinho, eu preciso levar vantagem, eu preciso estar em primeiro lugar, eu preciso passar na frente, eu preciso me sobressair do outro, né? Isso é muito comum na nossa cultura, infelizmente. E graças a Deus que as novas gerações têm vindo diferente, né? A gente vê crianças que já entendem que todos nós somos iguais, independente da cor da pele, independente da religião que cada um professa, né? Então, muito legal o teu comentário. E, sem dúvida, só mais uma coisinha, né? Eu acho assim que, por exemplo, você trabalha em banco, eu era professora, né? Então, você tem uma imagem que você tem que manter um certo padrão, né? Então, no caso do Gerson, ele e todo o resto da Copa de 70, eles eram o top do top, né? Então, você tem, assim, a credibilidade de uma celebrity, né? Que seria hoje em dia que a gente chamaria. E ele influenciou de uma maneira tão negativa que, se por muitos anos, né? A década de 80, de 90, foi em 80 que ele fez isso. Você não tinha nascido ainda, Jefferson, mas Mas é essa mentalidade que se criou. E graças a Deus que a coisa já passou. E se você vê, tem vários estudos antropológicos sobre a lei de Gerson. Que coisa assim, como impactou na sociedade, né? Então, uma coisa, né, que você fala, mas isso que eu achei que esse capítulo, para mim, é isso: é a responsabilidade que a gente tem do que a gente fala, do que a gente faz. Não é só falar, é o fazer, são as ações, as minhas ações, a consequência das minhas ações. Eu posso falar lindo, mas depois o que eu faço não está de acordo com o que eu estou falando. Tá, E agora eu tem fico mais um quietinha. detalhe tem mais um detalhe que você trouxe aí, Eliana, que a gente tem que se policiar muito, porque a gente Ah, tem um sim. costume de pensar o seguinte: ah, eu sou espírita, então eu tô pronto. Aí é que mora o pecado. Porque quanto mais eu me acho, quanto eu me sinto pronto, menos eu estou. Menos eu estou. Porque É. pensa, a gente tem dois lados da moeda, né? Então o cara tá lá no centro espírita fazendo a palestra, falando de perdão, não sei mais o quê, e alguém pode estar julgando, ah, mas o Jefferson não é um cara assim, não. Primeiro a gente tem que desassociar, né, a pessoa da palavra. Primeira coisa. Segunda, Exato. a gente tem que procurar ser pessoas melhores. Terceira, a gente não deve julgar o outro. Não, Nunca. A não ser que nós sejamos juízes e estivermos num processo de julgamento. Aí a gente aí é deve julgar o outro, diferente. porque o juiz tem que fazer isso, é o trabalho dele. Mas julgar a índole, o caráter, as atitudes, cabe à nossa própria consciência para julgar a si próprio e à lei divina de karma para julgar as atitudes. Eu não devo julgar a Eliana, por exemplo, a Eliana é um péssimo exemplo. Então, se eu acho ela um péssimo exemplo, que eu não sigo o que ela faz. Mas daí, apontar o dedo e falar, Eliana, você é um péssimo exemplo, não faça o que a Eliana faz. Não somos ninguém para isso. Ninguém para isso. Ah, mas a Eliana é muito mal. Aí já é um problema dela, É o com meu problema, Deus, né? com as pessoas com que ela faz. Hum, Não meu. O máximo que eu posso fazer são atitudes para minimizar o mal que ela causa. hum, É o máximo hum. e orar para que Deus abençoe os caminhos e abra a mente para que aquela pessoa melhore. Então, assim, ó, se na sua religião, no seu culto, aonde você vai, se a pessoa que está na frente falando e você pensa na sua cabeça assim, ó, mas ele não segue isso aí, cuidado,
porque talvez você também não segue. E o que você pode fazer em vez de julgar é rezar. Pedir para Deus, fazer oração, para que Deus abençoe a cabeça daquela pessoa, para que ela comece a colocar em prática o que ela está falando. Só. Mas cuidado, cuidado, muito cuidado, porque nós não somos juízes. E quando fazemos o papel de juiz, o nosso ego é que está falando e não a nossa Exato. consciência. E o outro ponto, né, o cuidado das pessoas que estudam a doutrina espírita de se aprimorar, de se aperfeiçoar, de buscar ser pessoas melhores. Então, se eu estou aqui falando de perdão, mas eu ainda não aprendi a perdoar, que eu comece de agora para frente, de pouquinho, que eu comece a perdoar as coisas pequenas e vá passando para as maiores, né? Então, que a gente comece o trabalho de formiguinha. Obrigado, Eliana. Obrigada a você. Akira, Neide, querem trazer alguma coisa? ¿Quer falar alguma coisa, amor? Sí, a la sociedad, o sea, como estamos realmente programados nosotros a vivir, es la ley del más fuerte sobrevive, ¿no? Y estamos llegando como humanidad a la autodestrucción realmente del planeta, ¿no? Porque todo es competir, competir, yo soy más fuerte que vos, y el más fuerte tiene que humillar o hundir al más débil, ¿no? Y ese sistema que estamos viviendo ahora, está, para mi punto de vista, está mal, ¿no? Entonces yo soy a sistema, ¿no? Lo que yo, para mi punto de vista, es que todos debemos ser, o sea, unirnos. Y es fácil porque solamente unirnos y no estar de acuerdo con las cosas, ¿no? Por ejemplo, que suceden, las imposiciones que hay, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo cambiaría, creo no, tengo certeza de que el mundo cambiaría. ¿Por qué no habrían las guerras? Se acabaría todas las cosas, las infantilidades humanas que existen ahora se acabarían, ¿no? Y así yo creo que el mundo cambiaría. Es más, si seguimos en este sistema, vamos a autodestruirnos, ¿no? El planeta vamos a autodestruir nuestro planeta, ¿no? Estamos, por ejemplo, ahora, ¿no? Están aquí en Japón, han subido los impuestos para comprar armamentos. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? A mí, ¿cómo voy a comprar? Vas a pagar un impuesto para comprar armas para matar a otros hermanos. Por usar, espera, no estoy de acuerdo, ¿no? Hay cosas que no me parecen, ¿no? Pero las personas aquí bueno, uno extranjero, no tiene, no, yo pues, haría mi protesta, ¿no? Bueno, hago, no es mío, no estoy de acuerdo porque ustedes ya han tenido una segunda guerra acá hay bombas atómicas aquí en Japón y ainda no entienden así, por favor, ¿no? Hay que despertar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar atentos, ¿no? Hay que ver, cambiar la forma de ver la vida, ¿no? Que somos todos iguales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En vez de ese impuesto, en vez de pagar para comprar armamentos, ¿por qué no a los militares les ayudan a hacer, vayan a ir a África o a otros países que no tengan posibilidades, construirles casas? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacer eso? Que es mejor, ¿no? ¿Cuánto cuesta una bomba o un avión para la guerra, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares cuesta eso? Y con eso, ¿cuántas casas puedes construir? ¿Cuántas vidas puedes mejorar, ¿no? De las personas. Entonces yo pienso que debemos cambiar eso, ¿no? Y es más, el planeta está cambiando, ¿no? Las personas están cambiando, las nuevas generaciones están cambiando. Ahora depende de nosotros para cambiar, hacerles ver de otra manera, ¿no? O sea, de una manera más unida, ¿no? No de yo soy mejor que tú, ni la ley del más fuerte gana, ¿no? Eso, ¿no? Paso la palabra. ¿Você quiere falar algo? Um pouquinho nomás. Neide, Eu ia perguntar. Oi? Neide, deixa eu só fazer um comentário Claro, por claro. cima do Akira, eu já te passo. Olha que interessante, o Akira me fez lembrar de um detalhe, e a Eliana trouxe o assunto, né, que é futebol. Nós nunca podemos querer ser maior do que o outro, né, ficar nessa briga de ego, que eu sou mais forte ou não. Só que, por exemplo, entra para um campo de futebol, tem 11 de um lado, 11 de outro. Os dois querem ganhar. Porque os dois times querem ganhar o jogo. Ninguém entra no campo pensando assim, ó, hoje eu vou empatar. Ou hoje eu vou deixar o outro ganhar, porque assim é bonzinho. Assim eu sou uma pessoa caridosa. Então, pensa que nós, lá dentro do campo, a rivalidade tem que existir, tem que acontecer. O jogador de futebol, ele tem que ganhar a partida.
Só que ele pode ganhar a partida pela habilidade dele, pode ter um pouquinho de agressividade, pode, às vezes ele vai disputar uma bola e acaba sem querer derrubando o adversário. Mas ele vai lá, pede desculpa, falou, foi sem querer. Agora tem aquele jogador que quer passar por cima de todo mundo, aí sai chutando o colega, quebra a perna de um, pula por cima de outro, dá cabeçada no peito do outro, e aí faz aquela cena feia do esporte. Né? Então, mesmo que exista rivalidade, mesmo que alguém tenha que ganhar, ainda é possível ganhar com o coração limpo, sem o ego. O Akira me fez lembrar na hora, durante a fala dele, desse tipo de exemplo. Obrigado, viu? Vai lá, Neide. Oi, Sonilda, você quer falar alguma coisa também? Não, não, Neide, eu ainda não estou preparado para dialogar com você. Embora eu concorde com tudo que o Jefferson falou. É uma verdade. Eu estou vivendo um momento assim com uma vizinha, mas eu prefiro não falar nada ainda. Obrigada. Obrigada, querida Sonilda. Então, né, eu lá no final eu gostei muito de que todos comentaram, e lá no final, quando ele diz assim, na dúvida, abstém-se, né? Então, quer dizer, tudo que a Eu gente não for vejo fazer... você. Ai? Tudo que você for fazer, que você estiver na dúvida, é sinal que não é bom, né? Então, se você tem aquela dúvida, olha, já diz assim, a prece já vai falar lá, né? Para a gente pedir a inspiração para os bons espíritos, né? Para a gente ter a melhor solução. Porque muitas vezes, igual a gente, até usando aqui, né? Que a tia Sonilda falou que tem um problema com a vizinha, né? Às vezes a gente tem mesmo um vizinho que ele implica até com o barulho do seu cachorro, né? Há tantas coisas assim, às vezes você fala, não, ele implica comigo, eu vou implicar com ele também. Mas aí a gente fica naquela dúvida, né? O que eu faço? É claro que eu acho que é mais grandioso aquele que se cala, né? Igual, e ora para essa pessoa, né? Porque é aquela, né, Sonilda? Porque, na verdade, quando você for lá, às vezes você acha que a pessoa que já tem o costume de fazer alguma coisa diferente, que não é bom, ela nunca vai aceitar, né? A opinião do outro, ou que ela está errada ou não. Amor, mata-te. Jesus Cristo. E então, assim, esse na dúvida, abstência, me faz refletir, pensar tantas coisas que acontecem na vida da gente, ou que já aconteceu, né? E muitas vezes o sangue fica quente, quando vê, você já aconteceu de você fazer até alguma coisa, quando não era espírita, né? Alguma coisa que não foi assim, você não foi feliz, não fez algo que fosse saudável, né? Mas agora a gente já analisa duas vezes, não é, gente? Né? A gente já reflete assim, já pensa, opa, peraí, será que isso aqui... Então, o fato de você pensar, será que vai ser bom para o outro? Eu estou na dúvida, eu faço isso ou não faço? Vou prejudicar aquela família? Aquele, né? Então, eu acho que já é um meio caminhozinho, que a gente está um pé no caminho, né? Porque, igual o Jefferson colocou, quando a gente não entende ainda a lei né, da causa e efeito, a gente vai continuar praticando. É claro que a gente pratica, mas quando você lembra, não, isso não é legal, acho melhor eu não fazer. E quando você for dormir à noite, você pedir a inspiração, seja para o que for, eu acho que isso aqui envolve todo... se é para pedir um conselho, eu acho que envolve todos, e na hora que você pode descansar, e você fazer essa prece aqui para Deus, né, para os espíritos inspirar a gente, eu acho que muita coisa muda, né, porque hoje no mundo tem muita... falta muito pouca oração. Amor, falta muito pouca oração, né? E é isso, eu tô meio com a cabeça assim, meio com a netinha aqui, marido falando e tal, mas eu queria dizer isso, que na dúvida, não faz. Pode ser proveitoso para mim? Eu vou atingir alguém? Então a gente já, né? Já, acho que já está no meio caminho. É isso. Passa a palavra, Jefferson. Com certeza, Neide. Só de eu parar e pensar, né? Na dúvida eu não faço, eu já ganho aí, né?
uma evolução, né, já muito grande, porque como a gente ainda é muito atrasado, a gente ainda somos espíritos, né, muito atrasados, qualquer centímetro que a gente evolui já é muita coisa, porque na maioria das vezes a gente faz é acumular mais problema. Então é como se fosse assim, ó, aquele cara no deserto que tá vagando já 30 dias, não, 30 dias é muito sem água, mas há 10 dias sem água, aí já morreu. Há 10 dias sem água, e aí se eu entregar um copinho de café, uma xícarazinha de café de água, já vai para o organismo dele ser uma hidratação muito grande, porque vai absorver cada nutriente. Mas nós que temos acesso livre à água aqui toda hora e bebo, tipo, 5 litros de água por dia, na maioria das vezes a gente joga fora muito nutriente, porque o organismo sabe que não vai precisar mesmo. Fala, daqui a pouco tem mais, eu posso jogar fora. Então é isso. Nós somos tão atrasados que qualquer centímetro melhor de evolução já é muita coisa. Obrigado por participar com a gente. Então, acho que a gente já pode ir indo para a vibração. Eu vou convidar então a Neide para fazer a vibração por todos nós. Na sequência, a Eliana faz a nossa prece final e a gente eu volto para trazer, né, o encerramento, tá bom? Fica à vontade, Neide. Ok. Agora a vovó, né, vai fazer a oração, tá? Então, vamos aproveitar que aqui, encarnados, estamos em poucos, né? Mas eu acredito que com os nossos irmãos, que conosco vêm estudar, estamos em muitos. Então, com nossos pensamentos, agradecidos por esse momento, onde reunidos aqui em nome de Jesus, em nome do Senhor, buscando aprender um pouquinho sobre o melhor, sobre sermos melhor, nós te agradecemos, ó Pai e Mestre Divino Jesus. E vemos rogar-te, Senhor, que possa abençoar o nosso lindo planeta azul, que a paz reine em todos os corações, que chegue, Senhor, naqueles locais que ainda não conhecem a palavra amor, que a paz vibre em nossas mentes e nós juntos vibremos, imaginemos o nosso planeta azul em paz envolvida, que os bons espíritos possam usar os nossos fluidos e auxiliar, Senhor, aqueles locais mais longínquos, com tanta dor, com tanto sofrimento. Nós vibramos, Senhor, por aqueles que não te conhecem, que não conhecem, Senhor, a tua bondade. Nós vibramos pelos nossos irmãos que passam fome e necessidade. Vibramos, Senhor, para todos os hospitais que necessitam de um amor, de um carinho, da saúde física e espiritual. Mas também vibramos para todos os médicos que cuidam dos nossos corpos físicos no planeta Terra. Ó Jesus, nós rogamos pelas crianças de todas as raças e nações, unidos em um só coração, vibremos por os nossos pequeninos. Nós vibramos pelos animaizinhos. Vibremos, Senhor, aqui juntos, por os nossos lares, de cada um aqui que se encontra nesse momento e cada um que vai ouvir depois, que a tua falange de médicos, falanges de amigos, falanges do bem e do amor possam inspirar as nossas mentes e os nossos corações para que continuemos, Senhor, buscando o teu evangelho de amor, a tua palavra caridosa e juntos, Senhor, treinarmos o perdão conosco e com nossos irmãos. Então, Senhor, rogo a ti que abençoe a nossa irmã Eliana para que ela possa fazer a nossa oração final. E mais uma vez, agradecendo, Senhor, em nome de todos, a tua bondade conosco. Bendito seja o teu santo nome. Passo a palavra para a querida Eliana. Obrigada. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, em agradecimento por mais uma reunião de sábado. Vamos agradecer todos os espíritos, a espiritualidade amiga que aqui se encontra, nos guiando, nos intuindo e nos mostrando o caminho do bem. Vamos agradecer
a presença de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que estamos aqui humildemente para aprender, para colocar em prática tudo o que estudamos. Vamos tomar hoje o primeiro passo para colocarmos em prática as 3 questões. Vamos exercitar o hábito de não agir por impulso, começando por hoje, e pensar todas as vezes que vamos tomar uma decisão ou executar uma ação, a quem eu estou beneficiando e a quem eu estou prejudicando. Se começarmos assim todos os dias, estaremos colocando em prática as palavras de Jesus e estaremos melhorando a cada dia. Então, agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado e, mais uma vez, não só aprender, mas colocar em prática todos os dias. Uma boa semana para todos, um bom final de semana a todos. Graças a Deus. Graças a Deus, Graças a obrigado. Deus. Obrigado a todos por participar aqui com a gente. Que Jesus, que Deus possa ir nos abençoando cada dia mais. Sábado que vem, de novo, mesmo horário, mesmo lugar. A gente Bye, bye. espera para poder juntos podermos estar aqui, né, conectados, juntinhos, estudando o Evangelho de Jesus. Então, na semana que vem, esperamos todos aqui conosco. Que Jesus possa nos abençoar todos os dias. E agora, vamos pegar o tchauzinho da netinha da Neide para a gente ir embora. Pede para abre o microfone e pede para ela dar tchau para todo mundo, Neide. からね、大きな声でみんなにバイバイって。 Tchau! Eso, hola. Eso, hola. Bye, bye.